Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós continuaremos o estudo do verbo. Vamos falar sobre as formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são três, queridos: infinitivo, gerúndio e particípio. Essas formas são chamadas assim porque podem exercer a função de substantivo, adjetivo e advérbio. As formas nominais não estão relacionadas a nenhum tempo nem modo verbal. Vamos falar sobre cada um deles, sobre cada uma delas detalhadamente. O infinitivo expressa a ação verbal propriamente dita. Nós podemos identificar que um verbo está no infinitivo verificando as terminações desse verbo, certo? Porque a terminação do infinitivo é que indica que um verbo está na primeira, na segunda ou na terceira conjugação. Então, a terminação, a desinência do infinitivo é a desinência R. E nós já sabemos que quando um verbo termina em AR, ele pertence à primeira conjugação, como o verbo acordar. A terminação ER, segunda conjugação, e a terminação IR, terceira conjugação. Então, o verbo está no infinitivo quando ele apresenta essa desinência final, a desinência R, e quando você percebe que ele está expressando a ação verbal propriamente dita. Exemplo, ajudar é a melhor forma de gratidão. Qual é o verbo no infinitivo nesta frase? É o verbo ajudar. Observem aqui que ele pertence a um verbo de primeira conjugação, tá? O verbo no infinitivo, ele pode estar na forma pessoal ou na forma impessoal. O infinitivo impessoal não está relacionado a nenhuma pessoa do discurso, não faz referência a nenhuma pessoa do discurso. Já o infinitivo pessoal se refere às pessoas do discurso. Exemplo, ajudar é a melhor forma de gratidão. Você observa que a forma no infinitivo aqui, que nós dizemos que é o infinitivo impessoal, ele não está se referindo a nenhuma das pessoas do discurso, eu, tu, ele, certo? Agora, quando você lê, ouvi eles levantarem devagarinho, aí nós temos aqui levantarem o infinitivo pessoal. Por quê? Porque ele está se referindo à pessoa do discurso, eles, que é a terceira pessoa do plural, tá? Um verbo está no gerúndio quando você percebe que ele apresenta a terminação NDO, certo? E o gerúndio expressa a ação em andamento, expressa a ação em curso. Então, o gerúndio do verbo acordar é acordando. O gerúndio do verbo agradecer é agradecendo. E o gerúndio do verbo sorrir é sorrindo. Então, você percebe que em todos esses três verbos aqui, no gerúndio, não houve alteração da desinência. Todas essas três formas apresentam a terminação NDO, tá? Então, o gerúndio apresenta a ação em curso e não varia, não sofre flexão. A terminação NDO. Exemplo, passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. Então, nesta frase, o verbo no gerúndio é o verbo cantando, que vem da forma no infinitivo cantar.
Temos também a forma particípio, tá? Então, particípio é a forma nominal do verbo que apresenta a ação verbal já finalizada. Não está em curso e não apresenta o processo em si mesmo como no infinitivo. Expressa a ação verbal finalizada. O particípio pode ser regular e irregular. O particípio regular tem a terminação ado para os verbos de primeira conjugação, como, por exemplo, aceitar, aceitado, cantar, cantado. E a terminação ido para os verbos de segunda conjugação, tá? Então, nós temos aqui o exemplo. Tenho aceitado todos os presentes com carinho. Então, o verbo que está no particípio regular, aqui é a forma aceitado. E o verbo no particípio irregular não tem essas terminações, tá? Aqui tudo é aceito com carinho. Então, você observa que esse aceito aqui também é do verbo aceitar. O verbo aceitar apresenta dois particípios, o particípio regular e o particípio irregular. Quando um verbo tem dois particípios, este verbo é chamado de verbo abundante. Nem todos apresentam essas duas formas de particípio, certo? Então, aceitar, você vê as duas formas, aceitado e aceito, tá? Particípio regular tem as terminações ado e ido. E o particípio regular não tem essas terminações, tá? Bom, queridos, na nossa apostila nós temos uma relação de verbos conjugados nos diferentes tempos verbais, tá? Então, vocês vão pegar a apostila de vocês e vão verificar aqui que nós temos a conjugação do verbo amar, que é um verbo de primeira conjugação, a conjugação do verbo aprender, que é um verbo de segunda conjugação, e a conjugação do verbo partir, que é um verbo de terceira conjugação. Então, você tem esses verbos conjugados nos diferentes tempos, no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, são os modelos de como nós devemos utilizar corretamente os verbos quando nós estivermos falando, quando nós estivermos escrevendo. Então, aqui no presente, nós temos o verbo amar. Como é que eu conjugo o verbo amar no presente? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. E o que é que nós percebemos no dia a dia, na fala cotidiana? Que nem sempre as pessoas utilizam de acordo com a língua culta, com o padrão formal, essas formas. Esse modelo aqui é um modelo que pertence à língua culta, aquela língua que segue todas as normas da gramática e que deve ser priorizada nas situações formais de comunicação. Então, no dia a dia, as pessoas não dizem tu amas. No dia a dia, as pessoas dizem tu ama. Então, a forma adequada é esta aqui, tá, queridos? Eu amo, tu amas. Olha o verbo aprender. Eu aprendo, tu aprendes, com esse S no final. Eu parto, tu partes. E assim você pode seguir, através desse modelo, você pode conjugar os outros verbos regulares da nossa língua. Tá bom? Então, nós vamos hoje fazer a primeira atividade desta apostila. Vou enviar um vídeo explicando detalhadamente a nossa atividade, tá certo? E não deixem acumular as atividades.
Eu estou esperando. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer posicionamento, vocês podem colocar lá no nosso grupo, tá bom? Valeu e até a próxima aula.